Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo nós vamos estudar a área das figuras planas e explorar esses conceitos no cotidiano. Esse vídeo foi produzido por uma turma de 7º ano do ensino fundamental maior. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Bom, os objetivos dessa aula é compreender o conceito de área como medida de superfície, aplicar esses conceitos em situações reais e resolver problemas contextualizados. Aprender a calcular a área das principais figuras planas, como o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo, o losango e o trapézio. Bom, aplicações atuais. É muito utilizado na sustentabilidade para calcular a área de telhados, para instalar painéis solares, porque a gente sabe que esses painéis, a quantidade de energia gerada vai depender da área ocupada. Portanto, aí é uma boa e atual aplicação do conceito de áreas. Na arquitetura vai servir para planejar cômodos e jardins. E também são utilizados esses conceitos nos aplicativos de decoração de ambientes. Então, esses softwares mais atualizados, eles utilizam principalmente o conceito de áreas, das principais áreas das figuras planas, para saber determinado objeto, que área ele vai ocupar, ou que área vai ser ocupada com esse ou aquele design. Bom, a área, que é mais propriamente dito, né? A área é a medida da superfície de uma figura. Usamos para saber quanto espaço ocupa. E as unidades principais, né, é o centímetro quadrado, o metro quadrado e o quilômetro quadrado. Imagine que você quer pintar uma parede ou colocar piso em uma sala. Tudo isso você vai precisar saber quantos metros quadrados serão cobertos. Então, para essas atividades do cotidiano, eu preciso saber qual vai ser a área ocupada. Bom, aqui estão as principais figuras que nós vamos aprender a calcular as áreas. É o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o triângulo, o trapézio e o losango. Então, vamos começar. A primeira área é a área do quadrado. E a área do quadrado, lembrando que o quadrado é uma figura, é um quadrilátero os lados possuem a mesma medida. Tá? Possui 4 ângulos retos e todos os lados possuem a mesma medida. Então, a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Calcular a área significa descobrir quantos quadradinhos de uma determinada unidade de área vai caber no quadrado maior. Mais ou menos isso. Quantos quadradinhos eu vou poder colocar nesse quadrado de área maior? Nesse caso, eu tenho 8, o lado desse quadrado mede 8, e 8 vezes 8, 64. Portanto, nesse quadrado da figura maior, vai caber, né, 64 quadradinhos menores. Então, o quadrado grande tem 64 centímetros quadrados de área. E a área é a medida da superfície da figura. Nesse caso, L vezes L ou L elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? A primeira questão. O senhor Paulo possui 3 lotes quadrados. Um deles tem um lado de 10 metros e os outros dois 20 metros cada. 20 metros de lado cada, né? Ele quer trocar os 3 lotes por outro lote quadrado, cuja área seja a soma das áreas desses 3 lotes. Quanto deve medir o lado do novo lote? Ora, eu preciso calcular a área desses 3, né? Então, do primeiro, chama esse aqui de 1, né? Esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Então, a área total vai ser a área do lote 1 mais a área do lote 2 mais a área
do lote 3, tá? Beleza. Então, a área total do primeiro é 10 metros vezes 10 metros, aí mais do segundo. Eu posso dizer que, como os dois são iguais, 2 vezes 20 metros vezes 20 metros, né? Vezes 20 metros. Então, a área total, aqui, ó, 10 metros vezes 10 metros dá 100 metros quadrados. E aqui, mais 2 vezes 20 metros vezes 20 metros, 400 metros quadrados. Então, essa área total, eu vou ter 100 metros quadrados, 2 vezes 400, 800. Mais 800 metros quadrados, que dá 900 metros quadrados. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quanto mede o lado do novo lote, né? Então, o lado do novo lote vai ser... Eu tenho aqui que o novo lote, a área L ao quadrado, é igual a 900. Para saber o valor de L, eu vou tirar a raiz quadrada de 900, ou seja, eu vou procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê 900, nesse caso é o 30. Portanto, pessoal, o novo lote vai ter 30 metros de lado. Beleza? É isso. Bom, agora a área do retângulo. Também eu vou precisar saber usar o mesmo procedimento, ver quantos quadradinhos da unidade menor vai caber na figura maior, né? Então, preenchendo aí os quadradinhos, com os quadradinhos, a figura maior, né? Eu vou ter 12 quadradinhos de comprimento e 8 quadradinhos de largura. E a área vai ser 12 vezes 8, que é 96. Portanto, essa área vai ser de 96 centímetros quadrados. E a área de um retângulo, pessoal, é a base vezes a altura, tá? Então, B vezes H, chamando aqui a altura de H. Então, a área do retângulo é o produto da medida da base pela medida da altura. Bom, um pintor cobra R$15 por metro quadrado de parede pintada. Quanto ele cobrará para pintar 4 paredes e o teto de um salão que tem 7 metros de comprimento, 5 metros de largura e 3 metros de altura? Pessoal, aqui é o seguinte, olha, eu vou ter 2 paredes de comprimento 7, 2 paredes de comprimento 5. A altura vai ser a mesma, né? Que é 3 metros. Então, eu vou ter, começando das maiores, 2 vezes. Como ela tem 7 de comprimento e 3 de altura, a área vai ser 7 vezes 3. Aí mais as outras 2 paredes menores vai ter 5 metros de comprimento e 3 metros de largura, que no caso é a altura, tá? Mais o teto, que tem 7 metros de comprimento e 5 metros de largura, tá? Então eu vou fazer os cálculos aqui, depois o resultado é metros quadrados, tá? Então aqui, ó, 2 vezes 7 vezes 3, 21. Mais 2 vezes 5 vezes 3, 15. Mais 7 vezes 5, 35. 2 vezes 21 dá 42. 2 vezes 15 dá 30.
mais 35. Então, vou ter isso aqui, pessoal. Ó, 42 mais 30 mais 35. 7, 4, 3, 7, 7, 3, 10. Então, aqui, ó, o resultado, eu vou ter, ele vai pintar, na verdade, 107 metros quadrados de parede. Como ele cobra R$15 por metro quadrado, o preço que ele vai pagar, que seria a área, né? A área pintada. E aqui vai ser o preço. Vai ser a área pintada, 107, vezes o preço de cada metro, 15. Aí eu vou multiplicar. 107 vezes 15. 5 vezes 7, 35. Leva 3. 5 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 5 vezes 1, 5. Vou multiplicar o 1 recuando uma casa, né? 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. E agora eu somo aqui de cima para baixo. 5. 7 é 3, 10 leva 1. 5 e 1, 6. 1. Então, nesse caso, ele vai pagar R$1.605, tá? Esse é o preço que ele vai pagar para pintar todas essas paredes. Beleza, pessoal? Bom, se para cobrir um telhado, ou se para cobrir cada metro quadrado, que o 2 era para cima, tá? São usados 20 telhas francesas, então para cobrir um telhado com as dimensões indicadas na figura abaixo serão necessários, lembrando que é todo o telhado, aqui é só uma parte, né? Tem essa parte e a outra lá do outro lado é igual a essa, tá? Então vamos fazer o cálculo dessa área, né? E essa área vai ser, a área do telhado completo vai ser 2 vezes 10 metros vezes 4 metros. Então, essa área vai ser 2 vezes 10 vezes 4, 40 metros quadrados. Então, a área, 80 metros quadrados. Só que a cada metro quadrado ele vai colocar 20 telhas. Então, eu vou multiplicar 80 vezes 20. E 80 vezes 20, 2 vezes 8, 16. São 1.600 telhas. Então, aqui, ó, letra C. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Ajeitar esse 1.600 aqui. Logo, nesse telhado caberão, né, ou serão colocadas 1.600 telhas. Beleza, pessoal? Agora, a área do paralelogramo, tá? Paralelogramo é esse quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, tá? Então, vamos cálculo da área. A área do paralelogramo é base vezes altura. Ó, eu posso cortar esse pedaço aqui, esse triângulo, e vou colar ele aqui, tá? A figura que resultou é um retângulo, cuja área é base vezes altura. Portanto, a área do paralelogramo também é base vezes altura. Beleza, pessoal? O senhor Manuel trocou um terreno retangular de 80 metros por 60 metros, pelo representado na figura. Na troca dos terrenos, levando em consideração a área, o senhor Manuel ganhou ou perdeu? Tá? Então, eu vou calcular as duas áreas e vou fazer a comparação, né?
na primeira área, a área do terreno que ele tinha, vou chamar aqui de área 1, é 80 metros vezes 60 metros. 6 vezes 8, 48. Então, 4.800 metros quadrados. Só que a área do paralelogramo, que é a área 2 aqui, é base vezes altura, né? Base, a gente já viu, base vezes altura. Então, a área 2, quanto é a base aí? 160 metros. E quanto é a altura? 30 metros. Estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Ó, 160 vezes 30. Conta de vezes, tá? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. Agora multiplico 3 quando uma casa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Leva a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Somo de cima para baixo. 0, 0, 8, 4. Então aqui, ó. 4.800 metros quadrados. E então, fazendo a comparação, ele nem ganhou nem perdeu. Só mudou o formato do terreno. Beleza, pessoal? É isso. Próxima área, a área de um triângulo. A área de um triângulo é produto da base vezes a altura dividido por 2. Essa aqui é a fórmula para calcular a área do triângulo. Agora, por que isso? Pessoal, é o seguinte. O triângulo é a metade de um paralelogramo, tá? Então, eu posso construir um paralelogramo unindo dois triângulos de mesma área, beleza? Como a área do paralelogramo é base vezes altura, né? A gente já viu. E a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo, por isso eu divido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, beleza, pessoal? Então, por exemplo, esse triângulo que tem de base 6 metros e de altura 4 metros, vou calcular a área, multiplico base vezes altura e divido o resultado por 2. 6 metros vezes 4 metros, 24 metros quadrados, que dividido por 2 dá 12 metros quadrados. Entenderam aí como se calcula a área de um triângulo? Uma loja de construção vende diversos tipos de piso, como mostra a ilustração abaixo. É essa ilustração aqui. No piso da cozinha de Cláudia, cabe exatamente 30 ladrilhos do tipo A. Ó. O quadrado é um paralelogramo, tá? O quadrado, na verdade, ele é um paralelogramo porque tem dois pares de lados paralelos. Ele é um losango porque tem os 4 lados com a mesma medida, e ele é um retângulo porque possui 4 ângulos retos iguais a 90 graus. Então, o quadrado tem essa propriedade de ser paralelogramo, losango e retângulo. Beleza, pessoal? Se Cláudia comprar o piso do tipo B, ela vai precisar de quantos pisos do tipo B? Ora, o piso do tipo B é um triângulo. E a gente acabou de ver que com 2 triângulos eu formo um paralelogramo. Portanto, eu vou precisar do dobro. Se eu preciso de 30 desse tipo aqui que é a metade, eu vou precisar de 60. Portanto, letra D. Vou precisar de 60 ladrilhos do tipo B. Beleza, pessoal? É isso. Aqui é o seguinte, ó. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular, essa daqui. Veja abaixo a planta da cozinha. Ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual a
Ó, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou calcular, eu vou dividir essa figura em 3. Vou chamar essa daqui de área 1, essa de área 2 e essa de área 3, tá? Então, a área da cozinha, a área total, vai ser a somatória da área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, a área total vai ser... Bom, a primeira figura é um retângulo. E a área do retângulo aqui, ó, é base vezes altura. A segunda figura é um quadrado. E a área do quadrado é L ao quadrado. E a terceira figura é um triângulo. E a área do triângulo a gente acabou de ver que é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos aos cálculos. A área 1, 2 metros vezes 3 metros, mais a área 2, que é 2 metros vezes 2 metros, né? 2 metros quadrados, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, beleza? Então, aqui eu coloquei 2 metros vezes 2 metros. Mais a área do triângulo, que tem 1 metro de base, tem 3 metros de altura, e esse resultado tem 3 metros, não, tem 2 metros, 2 metros, tá? Calma nessa hora. Ele tem a mesma altura do quadrado. O quadrado tem altura 2, portanto, esse triângulo tem 2 metros de altura. E o resultado eu divido por 2, tá? Então, a área total, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 o quê? 6 metros quadrados. 2 vezes 2, 4. 4 o quê? Metros quadrados. E aqui eu posso cancelar esse 2, ó. Fico com metro vezes metros, metro vezes metro, metro quadrado. Então, 1 metro quadrado, tá? A área desse triângulo é de 1 metro quadrado, beleza? Então, essa área total, 6 mais 4, 10, mais 1, 11, é de 11 metros quadrados, portanto, aqui, ó, letra D. Beleza, pessoal? É isso, vamos ao próximo. Bom, a outra figura é o trapézio, tá, pessoal? E a área do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura, e tudo isso eu divido por 2. Por que eu divido por 2? Vamos ver aqui, ó. Eu posso dividir o trapézio em 2 triângulos, tá? E aqui, ó, área 1 e área 2. Bom, na área 1, essa área aqui de baixo, a base é Bzão e a altura é H, é a mesma altura, os dois têm a mesma altura. E daqui, ó, desse triângulo, a base é Bzinho, a altura é a mesma, e o resultado eu divido por 2, tá? Então, tá aí a área dos 2 triângulos. Somando essas duas áreas, tá? Eu vou ter base maior vezes altura, mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Colocando o H em evidência, eu fico que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, e o resultado eu divido por 2, beleza? Esse resultado eu divido por 2. Então, tá aí a forma para calcular a área do trapézio. Qual é a área desse trapézio que tem 12 centímetros de base maior, 8 centímetros de base menor e 5 centímetros de altura? Então, eu vou somar 12 mais 8, base maior mais base menor, multiplico pela altura, 5, e o resultado divido por 2. 12 mais 8 é 20,
Multiplico por 5, divido por 2. 20 vezes 5, 100. E 100 dividido por 2 dá 50. Portanto, a área desse trapézio é 50 centímetros quadrados. Por quê? Porque aqui, ó, as dimensões estão em centímetros. Beleza, pessoal? O piso de entrada de um prédio será, ou está sendo reformado. Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura, essas 2 jardineiras aqui. E o piso restante será revestido em cerâmica. Qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Ora, pessoal, o que é que eu tenho aqui? O piso que será revestido em cerâmica é um trapézio. E a base maior desse trapézio é de 4 metros. Que é todo esse pedaço aqui de baixo. E eu sei que a área do trapézio é base maior mais base menor, multiplicado pela altura, e o resultado eu divido por 2. Então, essa área será de 4 metros mais 2 metros, vezes a altura, que é 3 metros, e esse resultado todo aí eu divido ele por 2. Aqui dentro do parêntese dá 6 metros, né? Vezes 3 metros, e o resultado eu divido por 2. Então, essa área será 6 vezes 3, 18, né? 18 o que, Elismar? 18 metros quadrados, que dividido por 2 é igual a 9 metros quadrados. Portanto, letra C. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos calcular a área do losango, tá? Pessoal, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, e o resultado eu divido por 2. Vamos ver por que isso é feito, né? Vamos justificar. Bom, isso aí é o losango. Eu posso dividir esse losango em 2 triângulos. Esse triângulo aqui, de cima, e o triângulo de baixo. Tá? Lembrando que o losango ele tem os 4 lados com a mesma medida. E as diagonais elas se cruzam no ponto médio. Então, esse pedaço de BE é igual a DE. E esse pedaço de AE é igual a EC. Beleza? Então, tá aí meus 2 triângulos. Então, pelo caso lado, 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 esses 2 triângulos são semelhantes. Tá? Então, eles vão possuir a mesma área. Então, se eu quero saber a área total, que é a área do losango, basta somar a área desses 2 triângulos, beleza? Do primeiro triângulo, esse daqui de cima, vai ser a diagonal maior, que é a AC, vezes... Desse de cima não, desse de baixo. AC, né? Vezes DE. Tá? Esse pedaço daqui para cá. Beleza? Que vai ser a altura desse triângulo daqui de baixo. Do triângulo de cima, vai ser AC vezes BE. Tá? Bom, a área total, eu vou somar a área desses 2 triângulos. Beleza? Tem um termo comum aqui, né? Que é o AC, coloco ele em evidência. Tá? Aqui é a soma, né, das 2 áreas de... Como os denominadores são iguais, eu repito os denominadores e somo os numeradores. Então, eu vou somar AC vezes DE mais AC vezes BE. E aqui eu coloco o AC em evidência. E eu fico com DE mais BE. Então, a área vai ser DE mais BE vezes AC. Quem é DE? Esse pedaço daqui até aqui. Quem é BE? Esse pedaço daqui até aqui. Portanto, a diagonal maior. E quem é AC? A diagonal menor. Então, eu posso... Beleza? Aqui, ó, é uma das diagonais e aqui é a outra diagonal. Tá? Esse AC é a diagonal menor. Esse DE mais BE é a diagonal
maior. Beleza? Portanto, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular. A janela da casa de Paulo tem as dimensões conforme descrita na figura abaixo. Essa daqui. Qual é a área ocupada por essa janela? Eu estou me referindo a essa daqui, tá, pessoal? Com formato de losango. E aqui a figura que representa as dimensões. Tudo bem? Então vamos fazer os cálculos, né? Lembrando que a área do losango é o produto da diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Então, nesse caso aqui, a diagonal maior tem 38 centímetros, a diagonal menor tem 24 centímetros, e o resultado de tudo isso eu divido por 2. Vamos fazer esse cálculo aqui, tá? 38 vezes 24, conta de vezes. 4 vezes 8, 32, leva 3. 4 vezes 3, 12. E 3, 15. 4 vezes 8, 32, leva 3. 4 vezes 3, 12. E 3, 15. 2 vezes 8, 16, leva 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Somo de cima para baixo, 6 e 5, 11. Eleva 1, mais 1, 2, mais 7, 9. 912. Então, essa área lá em cima deu 912 centímetros quadrados. E tudo isso eu divido por 2. Agora eu vou pegar esse 912 e vou dividi-lo por 2. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 para 9, 1. Baixou esse 11, baixou esse 1, formou um 11. Quantas vezes o 2 cabe no 11? 5 vezes. 5 vezes 2, 10 para 11, 1. Baixa esse 2, formou um 12. Quantas vezes o 2 cabe no 12? 6. 6 vezes 2, 12 para 12, nada. Então, essa área aqui é de 456 centímetros quadrados, portanto, letra B. Beleza, pessoal? Uma última questão aqui. Com essa lata de tinta, pode-se pintar 30 metros quadrados. É o rendimento, tá, pessoal? Toda vez que você for comprar tinta, tem lá uma descrição do rendimento, tá? Será que uma lata é suficiente para pintar um muro retangular com 8 metros de comprimento por 3 de altura? Tá? Rendimento aqui, ó, 30 metros quadrados. Aí eu vou fazer o cálculo, né? E tomar minha decisão, se uma lata dá ou se eu preciso comprar uma outra lata. Então, a área, como o muro é retangular, a área do retângulo é base vezes a altura, e a base é 8 metros, e a altura é 3 metros, então essa área é de 24 metros quadrados. Então, como a lata pinta 30 metros quadrados, vai dar que sobra. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Obrigado por ter assistido. Se esse vídeo te ajudou, compartilha ele com alguém. Não esqueça de curtir. E se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e dar essa força aí para o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.